gente, na sequência de estudos que a gente vinha, aconselho vocês a irem lá para a questão 8, e aí a gente vai introduzir os conceitos de seno, cosseno e tangente, certo? Então, sempre que, como a gente já viu anteriormente, os lados de um triângulo retângulo são hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Vai ter muitas situações onde nós vamos pegá-los 2 a 2, por exemplo, o cateto oposto com o cateto adjacente, o cateto adjacente com a hipotenusa, ou então a hipotenusa com... e vice-versa. Normalmente, nós vamos ter muitas situações onde nós pegamos eles 2 a 2, um com outro, e aí por aí vai. O nome dessas razões é chamado de razões trigonométricas, tá? Então, quando eu relaciono eles 2 a 2, eu chamo essa relação, tá, de razão trigonométrica. E as razões trigonométricas, vamos dizer, mais conhecidas são seno, quando eu relaciono cateto oposto com hipotenusa, cosseno, quando eu relaciono cateto adjacente com hipotenusa, e tangente, quando eu faço a razão com o cateto oposto com o cateto adjacente. Aí você diz assim, mas professor, nessa ordem? Sim, nessa ordem. Até porque se eu inverter, geram as razões trigonométricas inversas, que em alguns ensinos médios de algumas escolas, a gente até utiliza as razões trigonométricas inversas. No nosso caso aqui, para a educação de jovens e adultos, não há essa necessidade, pelo menos não nas nossas avaliações, nas atividades que a gente realiza aqui. Para nós é seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, e tangente, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. De tanta gente fazer isso, vai chegar um momento que você memoriza. Se nós fizermos 10 questões, 15 questões, que é o que nós fazemos exercício, trabalho, você vai ver que fica fácil de memorizar. Então, vamos lá. A questão 8 apresentou um triângulo retângulo de medidas 9, 12 e a hipotenusa medindo 15 e pede para a gente calcular algumas coisas. Então, vamos lá. A hipotenusa, que é o maior dos lados, é o 15, certo? E o cateto adjacente, porque quais são mesmo, hein? Só para relembrar, é hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Os lados são esses, tá aqui, ó, na questão anterior a gente fez isso. Hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Então, vamos lá. O cateto adjacente, agora a gente vai considerar em relação a esse ângulo A aqui, ó, o alfa. O cateto adjacente é o que toca nesse ângulo aqui, que no caso aqui é o 12. Então, 12 é o cateto adjacente. O 9 vai ser o cateto oposto. Vamos lá. Letra A, o seno do ângulo alfa, o seno desse ângulo aqui, que a gente identificou o cateto adjacente e oposto realmente em relação a ele. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então, vamos lá. O cateto oposto mediu 9. E a hipotenusa mediu 15. Então, vai ser 9 sobre 15. Dá para simplificar isso, mas não é o objetivo dessa aula, tá bem? A letra B pediu o cosseno do ângulo alfa. Então, vamos lá. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Isso aqui é fórmula, tá? Cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente aqui foi 12, né? Vale 12. E a hipotenusa valeu 15. A letra C quer saber a tangente, ó, TG. No nosso exercício lá, ó, tá? Tem TAN de tangente, tá? Mas tanto faz, o mais comum é ver a abreviatura como TG mesmo, tá? TG, bom? Mas é possível que em algum canto você veja TANG de tangente, enfim. A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que tem um porém, né? A letra C que é em relação ao ângulo beta. Então, o beta, ele está bem aqui, né? Então, o ângulo beta aqui, o cateto que está adjacente ao beta é esse aqui, ó. O que está colado no ângulo beta, que é adjacente, quer dizer que está encostado no ângulo, tá? Então, o adjacente não é esse. Desculpa, o oposto não é esse. Esse aqui é o adjacente. Em relação ao beta, esse é o adjacente. E em relação ao beta, esse é o oposto, né? Se você ficou com dúvida aqui, volte na aula anterior, que a gente comenta sobre isso. Então, vamos lá. O cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 12, dividido por... E o cateto adjacente mede 9. Tangente do ângulo, 12, dividido por 9.
E a nona questão, tá? Vamos lá. Primeiro, antes da gente olhar para a figura, a gente tem que lembrar que os lados são a hipotenusa. No caso aqui, gritante vai ser esse lado aqui que mede 5. Os outros catetos são o adjacente e o oposto. Hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Bom, como aqui ele quer em relação a esse ângulo alfa aqui, que está até marcado aqui na figura, o cateto adjacente a ele, encostando nele, é esse aqui que mede 4. E o que mede 3 vai ser o cateto oposto, mede 3. A questão quer o valor do seno do ângulo alfa, né? Então, ele quer o seno, né? Seno do ângulo alfa. O seno é a razão entre o cateto oposto e hipotenusa. O cateto oposto é 3, a hipotenusa foi 5, então o seno do ângulo é 3/5, né? 3 dividido para 5.